E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 animes onde o protagonista começa fraco, mas ao decorrer da história fica muito poderoso. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Agora nesse próximo anime a história segue com o protagonista, conhecido como Thorfinn, um jovem garoto que cresceu ouvindo as histórias de velhos marinheiros que viajaram pelo oceano em busca do lugar da lenda, conhecido como Vinland. Falam que é um lugar caloroso e fértil onde não tem necessidade de guerras, onde dá para viver tranquilamente. Bastante diferente de onde ele mora, uma vila totalmente congelada no meio do nada. O seu pai foi um grande guerreiro com nome conhecido em vários países, mas devido a alguns eventos ele parou de lutar. Porém a guerra entre a Inglaterra e os dinamarqueses só piorava a cada ano que passava, e os mercenários vikings estão adorando a cada momento onde eles se aliam a qualquer lado. Eles apenas ficam felizes em fazer seus nomes nas guerras e também levar todos os espólios que ganham nas batalhas e massacram todos por onde eles passam. Após descobrirem que o pai de Thorfinn estava vivo, alguns guerreiros vêm pedir que ele se junte a eles na batalha. Porém isso tudo foi apenas uma armadilha para matá-lo, e mesmo em desvantagem ele mostrou sua incrível força e habilidades, porém acabou sendo morto, e como Thorfinn foi escondido junto com ele, acabou presenciando tudo. E agora, sedento por vingança por aquele que matou seu pai, ele acaba se juntando aos vikings em busca de treinar e ficar muito mais forte. E ao decorrer da história ele rapidamente fica muito habilidoso nas batalhas, pois ele não tem medo de ninguém, mas não vai descansar até completar sua vingança, não importa o que aconteça. Nesse próximo anime a história se passa em um mundo onde existe um reino paralelo, cheio de monstros, e para lidar com esse problema, existe um grupo de exorcistas que destroem essas impurezas, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Hokuro, onde ele era um jovem aspirante a exorcista, que tinha o sonho de ser o mais forte exorcista do mundo. Porém devido a alguns eventos do seu passado ele abandonou sua profissão, mas um dia ele acaba conhecendo uma garota chamada de Adashino, uma exorcista prodígio reconhecida por sua força por vários cantos. Após alguns eventos, eles acabam testemunhando duas crianças sendo roubadas para a dimensão dos monstros, e rapidamente Adashino corre para salvá-los, e com isso acaba arrastando Hokuro junto com ela para a outra dimensão, e ela acaba se envolvendo em uma luta contra um monstro muito poderoso, e quando estava prestes a ser derrotada, Hokuro a salva, revelando ser um exorcista também. Após esses eventos, eles acabam descobrindo que, de acordo com uma profecia, eles são os exorcistas das estrelas gêmeas, onde estão destinados a se casar e ter um filho conhecido como Miko, que será o exorcista final mais poderoso, onde ele será capaz de limpar todos os espíritos malignos do mundo e terminar com a guerra que dura mais de um milênio. E agora Hokuro e Adashino têm que se juntarem nas batalhas e também começarem um relacionamento, mas não será uma tarefa fácil, pois eles não se dão bem juntos, e ao decorrer da história acaba aparecendo monstros muito poderosos, e eles têm que lutar juntos, usando todas as suas forças nessas batalhas, arriscando suas vidas. Nesse próximo anime a história inicia com o protagonista, conhecido como Kenichi. Ele é um estudante normal que um dia, enquanto estava correndo para a escola, acaba sendo derrubado por uma garota muito habilidosa, e logo após chegar na sua sala de aula ele acaba descobrindo que essa garota é a nova aluna transferida. Por ser um fracote ele acaba enfrentando muitos problemas no clube de karatê que participa para ficar mais forte, mas ele é apenas um saco de pancada para os veteranos que não ensina nada a ele. Pouco tempo depois ele acaba se tornando amigo da nova aluna conhecida como Mil. Após ele falar que faz parte do clube de karatê, ela acaba perguntando a ele se ele quer aprender artes marciais, porém ele não se importa muito com isso e apenas vai para seu clube. Mas quando ele estava retornando para casa, ele percebe que um bando de valentões estão importunando Mil, porém como ele é um fracote, ele apenas sai e se esconde. Mas ao perceber que ninguém estava ajudando, ele corre para salvá-la, mas rapidamente é capturado também, e logo após isso ele descobre que Mil é bastante forte e suas habilidades de lutas são muito boas, derrotando todos seus inimigos facilmente. Após se conhecerem melhor, Kenichi acaba descobrindo que Mil não é uma pessoa normal, onde ela tem uma força muito maior que as outras pessoas, e ela acaba ensinando a Kenichi a lutar. E após perceber como ele deseja mais força, ela o aconselha a ir treinar em um dojo em que ela mora. Esse dojo é onde vários mestres atingiram o nível máximo nas artes marciais, e com isso Kenichi fica cada vez mais forte à medida que novos desafios surgem. No entanto, suas novas habilidades para a luta chamam a atenção de gangues poderosas, e agora ele tem que ficar bem mais poderoso para proteger as pessoas que ama.
Agora nesse próximo anime a história se passa em um mundo onde de repente alienígenas em formas de parasitas descem na Terra e rapidamente se infiltram na humanidade, onde eles invadem os cérebros de alvos vulneráveis, e com isso eles adquirem o controle total sobre seu hospedeiro e são capazes de se transformar em uma variedade de formas para se alimentar de presas fáceis que eles conseguem no meio da sociedade. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Shinichi, onde ele é um estudante normal do ensino médio que mora junto com seus pais em uma vizinhança pacífica em Tóquio. Porém certa noite vários parasitas começam a cair do céu e um deles tenta se arrastar para dentro do cérebro de Shinichi enquanto ele dormia, mas como ele estava com fone de ouvido, ele não consegue entrar na sua cabeça, e com isso Shinichi acaba acordando e tenta matar o parasita, mas no final ele apenas consegue tomar sua mão direita, e por causa disso tanto Shinichi quanto o parasita permanecem cada um com sua própria consciência, ao contrário do que ocorre com quem tem o cérebro invadido, onde o parasita tem controle total. Apesar do susto inicial, conforme os dias se passam, Shinichi vai aos poucos criando certo grau de confiança no parasita que fica conhecido como Migi. Porém por causa disso ao decorrer da história, ele logo se encontram com outros parasitas que tentam matá-los, e agora Shinichi não tem escolha a não ser lutar junto com Migi para derrotar esses monstros e não serem mortos. Por fim ficamos com esse anime onde a história começa com o protagonista, conhecido como Mario, onde ele era apenas um estudante normal do ensino médio, porém após descobrir que um dos seus professores fez uma coisa indecente com uma de suas estudantes, Mario acabou atacando o professor, com isso o infligiu danos muito graves, correndo risco de vida. Com isso ele acabou sendo condenado, e agora foi mandado para um reformatório, junto com outros 5 adolescentes que foram presos por graves acusações criminais, onde todos foram designados para a mesma cela. Assim que Mario chega, ele rapidamente tenta arrumar briga com um dos prisioneiros mais velhos, conhecido como Sakurai, porém foi nocauteado facilmente, pois Sakurai era um ex-lutador de boxe, e com isso Mario passou a admirar. Ele começou a treinar boxe juntos, e rapidamente ficou mais forte. Com o passar dos dias juntos, eles começam a estabelecer um vínculo, e com a orientação de Sakurai, eles prometem que se encontrarão do lado de fora novamente após cumprir as suas penas. Com isso os delinquentes começam a ver a situação desesperadora, que estavam como uma nova luz melhor, e agora eles juntos têm que lutar contra o sofrimento brutal todo dia e a humilhação causada a eles por um guarda que possui ressentimentos por Sakurai, e também um médico podre que tem prazer em violar meninos. Diante dessas condições infernais, eles devem reunir todas as suas forças para sobreviver até que suas sentenças acabem, porém eles não sabem o que espera do lado de fora dos muros dessa prisão.